Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 9 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 744 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 27 e 28 do livro do profeta Ezequiel. Esses dois capítulos continuam a falar sobre Tiro, a nação que começou a ser tratada no capítulo 26. E estamos dentro de um bloco maior de profecias endereçadas contra as nações vizinhas de Judá na época do cativeiro da Babilônia. Isso porque vimos já também que os 24 primeiros capítulos de Ezequiel são sentenças contra Jerusalém e a partir do capítulo 33 teremos promessas de restauração. O povo é condenado até o capítulo 24, recebe promessas de restauração a partir do capítulo 33, mas nesses capítulos do meio, 25 a 32, Deus está falando a respeito de como tratará os inimigos do seu povo. Aqueles que se opõem aos seus propósitos santos. Aqueles que ou tiraram proveito da queda de Jerusalém, ou se mantiveram contrários e resistentes à atuação de Nabucodonosor como agente de Deus para a execução da sua vontade. Por isso mesmo é notório que apesar de a Babilônia ser a grande inimiga de Judá, ela não está mencionada nesta seleção de 7 nações contra as quais Deus manifesta a sua ira. Bom, vimos no capítulo 26 que Deus começou a falar de Tiro, uma próspera cidade litorânea que fazia muito comércio. E aqui no capítulo 27, Tiro é retratada como um navio. Muito apropriada a figura, já que ela está à beira do mar e com seus navios comerciava com várias regiões do mundo da época. E um navio carregado de mercadorias de luxo que tinha uma história gloriosa e que viajava pelos mares e realizava grandes comércios e prosperava muito. No entanto, apesar de um histórico glorioso, esse navio vai sofrer um destino trágico no verso 26, porque ele vai se quebrar no coração dos mares, e como diz o verso 27, ele vai se afundar no dia da sua ruína. E isso então mostra que Deus está prestes a executar a sua sentença contra Tiro. A partir do verso 28 nós temos o impacto disso nas demais nações da época. Elas que tanto admiravam Tiro por sua prosperidade, por seu comércio, por sua influência, ficariam assim espantadas por ver o juízo de Deus caindo sobre aquela cidade. De fato, o juízo de Deus a deixar as nações boquiabertas, a fazer com que a cidade de Tiro viesse a ser um objeto de espanto, é o tema unificador dos capítulos 27, 28 e 29. Tanto que o último verso do capítulo, ou melhor, dos capítulos 26, 27 e 28. Tanto que o último verso do capítulo 26 é que Deus vai fazer de Tiro um grande espanto e ela já não será. O último verso do capítulo 27 é que Tiro venha a ser um objeto de espanto e jamais subsistirá. E o verso 19 do capítulo 28 diz que Tiro virá a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Existe uma progressão lógica nestes 3 capítulos no que se refere a Tiro. O capítulo 26 é uma profecia contra a cidade e o capítulo 27 é uma lamentação contra a cidade. Já a primeira parte do capítulo 28 é uma profecia contra o rei e a segunda parte do capítulo 28 é uma lamentação contra o rei. Tudo muito claro então. E vamos ver então agora o que se fala do rei, lembrando que toda vez que o rei vai bem, o povo vai bem, o rei vai mal, o povo vai mal. Assim foi a maneira como o escritor do livro dos reis nos contou a história de Israel, a história de Judá. O rei fazia o que era reto perante o Senhor, tudo caminhava bem. O rei fazia o que era mal perante o Senhor, tudo caminhava mal. Bom, o rei de Tiro elevou o seu coração, diz o verso 2, e ele achou que era Deus, mas ele não passava de um homem, ele não era Deus. Isso é dito no verso 2, isso é dito no verso 9. E por causa dessa soberba em que ele se achava, Deus diz no verso 6, visto que você estima o teu coração como se fosse o coração de Deus, eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, que desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Então, as nações, e aqui uma referência a Nabucodonosor, claramente, seriam levadas até Tiro e para desmontar a soberba e a arrogância desse rei que se achava Deus, mas na verdade era homem. Assim vem o lamento para ele, a partir do verso 11.
onde muitas figuras são usadas, como um sinete da perfeição, que estava no Éden, no jardim de Deus, como se fosse um querubim da guarda ungido e tudo mais, para falar da glória, da pompa, da riqueza, do comércio multiplicado deste rei, que no entanto, verso 17, elevou o seu coração e se ensoberbeceu, e verso 18, por causa dessa iniquidade, ele vai ser consumido por um fogo que Deus vai usar para puni-lo. Então, o que se tem a dizer sobre Tiro fica bem claro aqui. Uma profecia contra a cidade no capítulo 26, que já vimos no vídeo de ontem. Uma lamentação contra a cidade descrita poeticamente como um navio carregado de mercadorias que afunda e assusta as nações ao redor, é o assunto do capítulo 27. Assim se fecha o ciclo. Profecia contra a cidade, lamentação contra a cidade. O capítulo 28, em duas das suas três partes, fala sobre Tiro. O rei de Tiro é profetizado, recebe profecias contra ele no início do capítulo 28 e lamenta-se o seu destino na segunda parte do capítulo 28. De especial interesse aqui vem a informação de que muita gente, por conta da expressão Jardim do Éden, Jardim de Deus, querubim da guarda ungido, sinete da perfeição, alguém que queria colocar o seu trono no lugar de Deus, muita gente veio a enxergar isso desde muito cedo, desde o período do Segundo Templo, que este texto estivesse falando da queda de Satanás. No entanto, como você bem está percebendo aqui, o texto é claro em afirmar que o rei de Tiro não passa de um homem, que ele vai ser destruído pelas nações, que o pecado dele é a multiplicação do comércio. E tudo isso mostra claramente que estamos falando daquela situação histórica que estamos estudando enquanto analisamos o livro de Ezequiel. João Calvino chega a falar claramente aqui que essa é uma distorção do intuito primário da mensagem, quando comenta também Isaías 14, que é uma passagem paralela a Ezequiel 28, que muita gente chega a interpretar como se referindo a Satanás, e nós fizemos comentários adicionais sobre isso quando tratamos o texto de Isaías capítulo 14. No entanto, é possível que Ezequiel tenha usado material de textos de sua época que podem ter descrito ou a queda do homem ou a queda de Satanás, e isso pode ter levado alguns então a chegar a essa conclusão por causa disso. No entanto, nós não podemos afirmar isso com segurança. O livro de Ezequiel é um livro profético que fala do presente e olha para o futuro. Ele não está, como Gênesis, nos contando a história do que aconteceu antes, e o que temos condições de concluir com segurança aqui é que este texto fala sobre o rei de Tiro, um homem, um comerciante, que vai ser disciplinado por Deus através das nações, através de Nabucodonosor. A última parte do capítulo 28 é uma profecia contra Sidom, que é uma cidade próxima a Tiro, e não se fala, curiosamente aqui, quase nada sobre o que despertou a ira de Deus contra Sidom. No entanto, é esta seçãozinha aqui que oferece a chave interpretativa para tudo o que se diz em relação às 7 nações que são mencionadas nos capítulos 25 a 32. Deus vai ser glorificado no meio das nações. Saberão que Ele é o Senhor quando Ele executar os seus juízos e se santificar na execução deles. Não haverá mais inimigos para a casa de Israel, espinho que a pique, abrolho que lhe cause dor. Todos os vizinhos que tratam Israel com desprezo serão julgados e todos saberão que Deus é o Senhor. Deus vai se santificar neles, no seu povo de Israel, perante as nações, e vai executar juízo contra todos os que desprezaram o seu povo escolhido. Assim vai acontecer com Tiro, assim vai acontecer com o Egito. Lembrando que Tiro e o Egito recebem tratamento especial e muito mais extenso do que Sidom, que está pequenininho aqui, ou do que as 4 nações lá do capítulo 25, Amon, Moabe, Edom e Filístia, porque Tiro e o Egito eram as nações que ainda resistiam ao poderio de Nabucodonosor nos dias da queda de Jerusalém. Tanto é que, deixando Jerusalém depois de destruí-la, Nabucodonosor se dirigiu a Tiro. E foi lá naquela cidade e a sua situação de ilha que ele ficou com o seu exército fazendo uma campanha que levou 13 anos para que a cidade de Tiro viesse a cair. Mas caiu, tá certo? E a profecia de Ezequiel então se cumpriu.
É isso que tínhamos a dizer a você para comentar este texto no dia de hoje e esperamos que estas explicações abençoem a sua vida, fazendo com que você compreenda mais a rica, santa, perfeita e inspirada palavra de Deus. Bom estudo para você, a gente se encontra aqui amanhã se Deus quiser. Até lá!